E aí, galera, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de física, hoje nós vamos estudar um pouco sobre torque. Mas antes de entrar diretamente no torque, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio de um ponto material. Para a gente entender bem o que é um ponto material não tem dimensões. E a condição de equilíbrio, a gente tem que entender primeiramente que ela é força resultante igual a zero. Como está aqui, força resultante zero. Isso implica para nós em duas coisas. Uma, equilíbrio estático e outra, equilíbrio dinâmico. No equilíbrio estático, o corpo está parado, velocidade igual a zero. Já no equilíbrio dinâmico, ele tem a velocidade constante, porque quando o corpo está em MRU, ele está em equilíbrio. Vamos então estudar aqui, basicamente, o equilíbrio estático. Neste exemplo, podemos ver ali o cachorro puxando para o lado, o rapaz puxando para o outro, e a resultante é zero, o cachorro não sai do lugar. Uma outra forma de a gente escrever que a força resultante é zero é aqui, ó. Essa letra grega aqui indica o somatório. Por exemplo, temos um corpo parado em cima de uma mesa, não é que não existe força em cima dele. Existem várias forças, peso normal, uma força aplicada, força de atrito, mas como ele não sai do lugar, a resultante é zero. Vamos ver um exemplo aqui de aplicação rapidamente. Vamos supor que eu quisesse saber aí a tração em cada fio que sustenta aquele corpo ali no ar. Temos um corpo ali de 200 newtons e 3 fiozinhos segurando este corpo. Como é que funciona a tração em cima deles? Aqui está um diagrama de força para a gente entender melhor sobre os fios. Vamos ampliar esse centro aqui desta imagem. Aqui fica melhor. Vamos traduzi-la então para o nosso programa e vamos ver como é que fica. Primeiramente, nós temos ali as três forças. A T3, que é o peso, T1 e T2, que são componentes. Né? São forças de tração. Vamos traçar aqui um plano cartesiano para a gente poder entender melhor. Plano XY, dois eixos. E vamos decompor a força 2 no eixo X e a força 2 no eixo Y, observando que o ângulo que ela faz com a horizontal é 60, que é o mesmo que ela faz no outro desenho em cima, porque são alternos internos. E vamos decompor também a força T1 em x e y. Observando lá que temos um triângulo retângulo, aqui, o cosseno de 60 é cateto adjacente sobre hipotenusa e o seno cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós podemos escrever T1x como sendo T1 cosseno 45, T1y, T1 seno 45, T2x é T2 cosseno 60 e T2y, T2 seno 60. Então vamos agora fazer a aplicação da condição de equilíbrio, que é a somatória de força igual a zero para os dois eixos. Primeiro para o eixo x. No eixo x a gente tem que somatória das forças em x igual a zero. Logo, quais são as forças que atuam aqui? É T1x e T2x. Esse ponto está sendo puxado para ambos os lados. Logo, uma menos a outra igual a zero, ou seja, esta força igual a esta aqui. T1x igual a T2x. Fazendo as substituições que a gente tem, como T1x é 0,7T1 e T2x é 0,5T2, substituímos aqui e vamos isolar algum deles. Então, eu resolvi isolar o T2. Então, temos lá que T2 é 1,4T1. Você poderia isolar também o T1, tanto faz. Vamos ver agora no eixo Y como é que fica. A soma das forças em Y é zero, portanto temos o seguinte, duas forças para cima e uma para baixo. Como o corpo tem equilíbrio, a soma dessas duas tem que ser igual a esta daqui, como está representado. Substituindo seus valores que a gente tem aqui e o valor de T3, que é o mesmo valor da força peso, vamos ficar desta forma, porém eu não resolvo. Então eu posso pegar esta relação que eu já tirei no primeiro cálculo e substituir aqui. E aí prossigo com a resolução. E aí eu tenho que T1 vale 105 newtons. Muito bom. Agora o que eu tenho que fazer? Substituo aquela equação neste resultado, ou melhor, este resultado naquela equação.
e vou achar que T2 é igual a 147 newtons. E aí achamos as três forças do nosso sistema. Há uma outra forma mais simples de resolver? Sim, há. E aí se chama a lei dos senos. Então você tem que saber que agora os ângulos que estão envolvidos neste desenho aí. Nesta configuração, ao invés de chamar de 60, eu tenho 150. Ali, em vez de 145, eu vou ter 135 e lá em cima 75 graus, formando aí 360 graus. A lei dos senos me diz que T1 sobre seno de 150 é igual a T2 sobre seno de 135, que é igual a T3 sobre seno de 75. Fazendo lá a substituição dos valores que a gente tem na tabela de seno e cosseno, botamos aqui e vamos começar a desvendar o valor dessas forças. Então, eu pego uma igualdade aqui, T1 é igual T1 sobre 0,5 é igual a 200 sobre 0,96, que é o seno de 75. Resolvo e vou ter T1 igual a 104. E do outro lado, eu tenho T2 igual a 145 e T3 igual a 200. Veja, o valor não foi exatamente igual, porque nós estamos fazendo aproximações com seno e cosseno, tanto aqui quanto do outro lado. Portanto, não vai ficar igual. Mas se pegarmos valores de seno e cosseno que são mais exatos, tipo 0,5, 0,6, 0,8, então aí os valores vão ficar iguais. Bom, vamos passar um pouquinho mais adiante para a gente entender do torque. Agora sim, vamos falar de torque, que é o equilíbrio de um corpo extenso. O corpo extenso ele possui dimensões, portanto, não basta somente agora você ter a somatória de força igual a zero. A somatória de força igual a zero, ela me trabalha com a translação. Por exemplo, neste desenho daí, a maçã está caindo, ela está se transladando, ela está indo de um ponto para o outro. Disse que a Terra tem movimento de translação ao redor do Sol. Sim, ela muda de ponto ao redor do Sol. Ela não fica girando em torno do Sol, porque ela não tem uma órbita circular, senão que a órbita dela é elíptica. Já um corpo sem dimensões, você não vai perceber ele girar. Porém, agora como temos um corpo com dimensões maiores, ele pode estar com força zero, por exemplo, em questão de um binário, que tem um corpo no meio, uma força para cá e outra para cá, ele está parado, força resultante zero, mas ele está girando. Então, agora temos aí o momento resultante, que ele tem a ver com a rotação do corpo. E aí já começamos a entender um pouquinho sobre as convenções. Quando este corpo gira no sentido horário, vamos dizer que esse torque, esse momento, ele é negativo. Quando está no sentido anti-horário, vamos convencionar que este momento ou este torque ele é positivo. Então, como exemplo, primeiramente eu calculo o momento desta forma. Momento ou torque é igual a força vezes distância. A distância do ponto fixo, do ponto de atuação dessa força. Tá? Vamos lá. Momento da força A. Vamos supor que nesta chave daí eu tenho uma força A aplicada neste ponto aqui a uma distância desse ponto fixo que aqui se encontra. Então, o momento da força A é a força A vezes essa distância. Veja que quando ela empurrar esta chave vai fazer o sentido horário. Então, este momento daqui é um momento negativo. Já se eu tiver uma força B atuando no sentido contrário, pode ser o mesmo valor. Vezes essa distância, eu vou ter um sentido de rotação anti-horário que é positivo. Portanto, como é que ficam os meus momentos? O momento da força A é igual a menos F vezes D. E o momento da força B é força vezes D positivo. Então, já temos o primeiro conceito aí sobre o momento e torque. Ainda para entender um pouquinho mais, vamos entrar no conceito de alavanca. A alavanca é uma estrutura rígida capaz de se movimentar ao redor de um ponto de apoio chamado de ponto fixo ou eixo, quando uma força é aplicada. Então, nós temos três tipos. Veja, numa alavanca ela é feita para a gente modificar, ampliar a força propriamente dito, executar um trabalho de forma mais fácil. Então, nós temos o ponto fixo, nós temos a força que faz, que a gente aplica, e tem a força que a carga aplica,
que é a resistência, a força de resistência. Então, primeiro, para a gente entender, temos uma alavanca interfixa. Por exemplo, a tesoura interfixa. O ponto fixo está no meio das duas forças. Aqui é o lado onde a gente aplica a força, aqui é o lado onde tem a força de resistência, a força da carga, o que eu vou cortar. E aqui é o fixo. O fixo está no meio, ele é interfixa. O outro exemplo que a gente tem é a interpotente. Opa, passou demais aqui, disparou o nosso slide. A outra que a gente tem é a interpotente. A alavanca interpotente, a força de potência, né, a gente pode dizer assim, a força potente, ela está no meio. O ponto de apoio está numa ponta, a carga está na outra e a gente aplica a força no meio. E tem a interresistente. A interresistente, no caso, a força de resistência está aqui no meio. O ponto de apoio está aqui e onde a gente aplica a força é aqui. Neste caso aqui, ó, este braço de alavanca é maior do que este aqui. Vamos aplicar uma força menor para esmagar o que tem aqui no meio. Neste caso daqui, a carga está aqui e tem um braço de alavanca maior do que o braço de alavanca de onde eu aplico a força. E aqui, aí vai depender, né? Geralmente, este lado aqui onde a gente aplica a força é maior. Equilíbrio de um corpo extenso. Então, vamos como exemplo pegar aí uma barra fixa de 3,6 metros. Colocamos de um lado um peso de 200 N e do outro, eu quero colocar do outro lado um peso que venha equilibrar este outro. Porém, o braço de alavanca não é o mesmo. Só lembrando uma frase de Arquimedes, ele dizia que dê-me um ponto de apoio, uma alavanca e eu moverei o mundo. Então, dependendo do tamanho do braço de alavanca, a gente pode movimentar coisas muito pesadas, tá? Então, observando aqui que este braço de alavanca do lado de PB é o dobro do braço de alavanca do lado de PA. Vamos fazer primeiro um diagrama de forças para a gente compreender como é que funciona. Aqui está um diagrama de força. Olha só, nós temos aqui a força de PB, que eu vou colocar aqui, que eu não sei. Temos uma força de resistência que o chão está aplicando ali em cima do meu suporte em cima da barra, né? E temos o PA do lado de cá. Então, o que eu tenho que determinar aí? Eu vou determinar a força de reação e também vou determinar o peso de B, que eu posso equilibrar esse sistema. Então, temos lá, ó, joguei o diagrama de força para cima. Esse ponto vermelho aqui me representa o ponto fixo, ou o eixo de giro. Essa aqui é a carga que eu vou determinar. Então, observando lá o nosso desenho, que um lado é 2x e o outro é x, então tenho que x igual a 1,20 m e 2x igual a 2,40 m. A somatória de forças igual a zero. É a primeira condição de equilíbrio. Então, eu tenho que PB mais PA menos FR igual a zero. Se eu digo que esse para baixo é positivo e esse para baixo é positivo, então esse para cima tem que ser negativo. Não importa, você pode fazer o contrário. Esse negativo mais esse negativo é igual a esse positivo. Vai dar no mesmo. Eu não consigo resolver o sistema com somente esta equação. Então, eu vou pegar outra equação. Somatória dos momentos igual a zero. Eu tenho que a somatória do momento é o momento de A, do peso de A, mais o momento de B, que é o peso de B, mais o momento da reação igual a zero. Então, a soma de todos os momentos, todas essas forças aí, vai me dar zero. Então, eu tenho o momento do peso de A é o peso de A, vezes a distância até o ponto de giro, que é x. O sinal negativo é porque ele está fazendo um movimento no sentido horário. Então, é negativo. O momento do peso de B é 2x vezes o peso de B, 2x é a distância, como o movimento é no sentido anti-horário, ele é positivo, e o momento de força de reação, ele não produz momento, porque ele é aplicado exatamente no eixo de rotação, que está aqui, ó, em preto, esse eixo de rotação. Então, o momento dele já vai ser zero, porque a distância dessa força até o eixo é zero. Colocando lá os seus valores que a gente já determinou ali no lado, vamos achar que PB igual a 600 newtons. Então, eu vou substituir na primeira equação e acho que a força resultante é igual a 800 newtons. São problemas simples, são problemas fáceis, mas requer atenção,
porque você envolve uma equação de um lado e equação do outro. Você errou o sentido, errou um sinal, você perde toda a questão. Atenção nisso aí. Vamos lá praticar um pouquinho com alguns exercícios da lista. Na figura desta questão, um jovem de peso igual a 600 newtons corre por uma prancha homogênea, apoiada em A e articulada no ponto B. A prancha tem um peso de 900 newtons e mede 9 metros. Ela não está presa em A e pode girar em torno de B. A máxima distância que o jovem pode percorrer, medida a partir de B, sem que a prancha gire, é... Observe que... Vamos fazer o diagrama de forças. Observe aqui no diagrama que eu coloquei o peso do jovem a uma distância x que eu não sei, que eu tenho que descobrir. Como a prancha é homogênea, o peso da prancha está no meio. Embora o desenho não pareça, mas aqui é o meio da prancha, a 4,5 daqui. Portanto, ela está a 1,5 de B, que no desenho você vai ver que B está a 3 metros da outra extremidade. Então, B está a 3 metros. Com mais 1,5, teríamos o centro aqui. Portanto, o peso da prancha está a 1,5 metro de B. Vamos usar a equação de equilíbrio, onde diz que somatória dos momentos é igual a zero. Ou seja, como só tem essa força aqui provocando um momento nessa direção e esta força na outra direção, podemos dizer que o momento produzido por esta é igual ao momento produzido pela outra. Em outras palavras, o momento do peso da prancha tem que ser igual ao momento do peso do jovem. O momento do peso da prancha é o peso da prancha vezes a distância até o ponto de giro, representado aqui. E o momento do peso do jovem é o peso do jovem vezes a distância x, representado aqui. Logo, passo 600 dividindo e temos x igual a 2,25 metros, letra C. Exercício 6. A figura representa uma régua homogênea com vários furos equidistantes entre si, suspensa por um eixo que passa pelo ponto central O. Colocam-se 5 ganchos idênticos de peso, cada um nos furos G, H e J, na seguinte ordem: 1 em G, 1 em H e 3 em J. Para equilibrar a régua colocando outros 5 ganchos idênticos aos já usados num único furo, qual dos furos usaremos? Então, podemos observar, o nosso diagrama de forças vai ficar algo desse tipo aqui, onde eu tenho em G 1 peso, em H 1 peso, em J 3 pesos. E eu vou colocar 5 pesos numa distância x que eu não conheço, usando a equação de equilíbrio aqui, e vamos aplicar em cada um desses pesos aqui, observando que este momento é positivo e esses 3 são negativos. Portanto, eu vou ter momento desse, menos esse, menos esse, menos esse momento. Eu tenho este momento positivo, que é o momento de x, eu não sei onde vou colocar, girando para este lado em relação ao ponto O. Sentido anti-horário positivo. Momento de G é negativo, de H é negativo e de J é negativo. E agora eu posso passar os 3 para o outro lado. Ficamos assim. Agora vamos substituir os valores. 5P vezes x, porque é a força vezes a distância, vai ser igual. Em G é 1 peso e a distância de 2, que é a distância de O a F e de F a G. O de H vai ser 1 peso vezes 3 da distância. E o de J vai ser 3 peso vezes 5 distância. Como P é comum em todos os termos, nós podemos cortá-lo. E a equação fica. E temos que 15 mais 3 mais 2 vai dar 20D. Podemos passar o 5 para o outro lado e temos que x igual a 20 dividido por 5D. X igual a 4D. E 4D, andando para o lado da esquerda,
temos que vai ser o furo B. Exercício 11. A imagem representa uma balança utilizada para a medida da massa de uma fruta. A massa colocada no prato direito da balança é de 100 gramas e o sistema encontra-se em equilíbrio. De acordo com o nosso desenho, o diagrama de forças fica desta forma, onde aqui é o ponto de apoio, aqui é o peso da fruta e aqui o peso da massa que foi colocado no prato da balança. Poderíamos trabalhar direto, mas eu prefiro passar para o Sistema Internacional de Medidas para que a gente possa ter esse costume de trabalhar no SI. Portanto, a massa é de 100 gramas e ela vai ser 0,1 kg, que isso vai dar 1 newton. Neste caso, assumimos que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, vamos montar a equação de equilíbrio. Somatória dos momentos igual a zero. O momento que a fruta faz neste corpo, mais o momento que esta outra massa faz, tem que ser zero. Observe que o momento ficou negativo, porque fixando ele aqui, esta força vai fazer um giro no sentido horário e esta no anti-horário. Então, de acordo com a convenção, ficamos assim. Passando isso para este lado, temos que PF vai ser 50 sobre 10, que vai dar 5 newtons. Logo, a massa relativa a 5 newtons é igual a massa igual a 0,5 quilogramas ou 500 gramas, que dá a letra C.